Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, gestão de pessoas. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia por aí? O professor Hugo Ferrari Cardoso usa camisa polo branca, calça jeans e relógio preto no pulso esquerdo. Ele está em pé à esquerda no estúdio da Univesp. Slides surgem como efeitos gráficos à direita da tela em letras brancas. O primeiro exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Competências e gestão de pessoas. Quais são as competências essenciais? Hoje nós encerramos mais uma semana de videoaulas falando sobre a competência, as competências, na verdade. Então, vamos trabalhar alguns pontos que são relevantes, como, por exemplo, competências em gestão de pessoas, quais são as competências essenciais. E aí eu convido vocês a pensar um pouquinho em tipos de competências que existem. Vou apresentar algumas categorizações para que a gente possa compreender o que é relevante para uma determinada organização e cargos e o que não é. Então, nesse sentido, o nosso objetivo vai ser justamente analisar essas competências requeridas por áreas de atuação e definir o que é essencial. Mas antes, eu quero fazer um convite para a reflexão. Quem é o responsável pelo desenvolvimento de competências profissionais? Trago uma frase de impacto que é a seguinte: no mundo atual, cada trabalhador deverá desenvolver suas próprias competências. Nós já falamos, né? O mundo VUCA, um mundo de constante instabilidade. E aí? Quem deve desenvolver as suas próprias competências? É o colaborador? É responsabilidade da organização? Qual é a sua opinião? Continuando, os líderes não devem incentivar o desenvolvimento de competências de seus liderados. E aí? Não deve-se fazer dessa forma? O próprio colaborador é o agente responsável pelo seu desenvolvimento, pelo desenvolvimento das suas competências? No slide, as frases citadas estão em retângulos azuis. À direita deles, retângulos rosa com perguntas. Ao lado da primeira, a pergunta: qual a sua opinião sobre a frase? Ao lado da segunda, e sobre essa nova fala, qual sua opinião? No próximo slide, informações são divididas em 2 retângulos coloridos. Avançando um pouquinho mais e já fazendo um posicionamento, né? Embora nós tenhamos um mundo do trabalho que é extremamente competitivo, em um contexto organizacional, o desenvolvimento das competências profissionais não deve ser deixada à própria sorte do colaborador. Então, sim, a organização tem responsabilidades por desenvolver competências? Sim. A liderança precisa ter condutas adequadas que promovam ou facilitem o desenvolvimento de competências dos seus liderados? Sim, também. Por muitas vezes, temos instruções relacionadas a conhecimento, mas vocês se recordam que conhecimento é um elemento da formação da competência. Então eu posso ter treinamentos que são oferecidos pela organização, um curso que eu vou fazer para tentar aprimorar um pouquinho os meus conhecimentos. Tá, isso é um ponto. Mas e colocar em prática? Aí eu preciso do contexto, eu preciso da organização, eu preciso dessa liderança bastante ativa, favorecendo o desenvolvimento desse colaborador. Então, aos líderes e aos gestores, cabe a responsabilidade para que a ideia de desenvolvimento não sejam meras ações de treinamentos. Então, é desenvolvimento de competências? Estamos falando do SHAR, como nós vimos na videoaula passada? Sim. Então, é responsabilidade da organização, da liderança, porque senão vira um mero, e aí não é desmerecendo mesmo, um mero conhecimento que não será aplicado. E isso não é desenvolvimento de competências. Como está escrito aqui na tela para vocês. Tá? Então, de acordo com o Madruga, também 2021, aquele capítulo que eu deixei como leitura auxiliar para essas videoaulas,
Um desafio para as organizações é que gestores frequentemente se preocupam em desenvolver somente as competências técnicas e não as comportamentais em seus liderados. Poxa, Hugo, não entendi nada até agora. Calma que nós vamos falar um pouquinho sobre essas classificações das competências, mas há essa realidade de fato. Parece que muitos líderes, muitas organizações como um todo, se preocupam fortemente com o desenvolvimento técnico, deixando de lado aspectos comportamentais e socioemocionais que no mundo como se apresenta hoje são altamente relevantes para os relacionamentos sociais, para o engajamento, para a motivação, né? E aí trazendo novamente a fala de Madruga, né? Gestores possuem dificuldades para delegar tarefas mais complexas para a equipe e apresentam também pouca prioridade para desenvolver o time em competências que não sejam apenas técnicas. Então você tem um desenvolvimento que ele é técnico, ele é treinado, mas o desenvolvimento humano, comportamental, isso é deixado de certa forma de lado. No slide, a informação sobre a dificuldade dos gestores em delegar tarefas complexas está em um retângulo azul. Fonte: Madruga R. Employee Experience, Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional. São Paulo, Grupo GEM 2021. Disponível em integrada.minhabiblioteca.com.br. Então vamos às classificações. Temos uma primeira classificação, que eu gostaria de mostrar para vocês, das organizações ou as competências organizacionais. E aí nós conseguimos encontrar dois tipos. Competências sobre a abrangência dessa competência e de competição da organização. O que seria isso? A abrangência da competência são competências comuns a todos os cargos da minha organização. De novo, vai conversar bastante com a cultura organizacional. O que é esperado em termos de competência para as pessoas que atuam nesta organização, independentemente do cargo. Então, antes de começar a mapear competências por cargos, é importante compreender que algumas abrangem toda a organização. E aí, nesse sentido, que temos os elementos lá da cultura organizacional para um parâmetro, ou seja, para que a missão de uma empresa possa ser cumprida, os que fazem parte dela devem respirar competência organizacional, aquilo que é comum para todos. Por exemplo, o Madruga mesmo traz o caso de um hospital, né? Um hospital tem como uma das principais competências organizacionais, pensando na instituição como um todo, uma principal competência organizacional relacionada ao compromisso de servir ao próximo, de atender a pessoa que talvez esteja com uma complicação física, psicológica. Então, essa é uma competência geral da instituição. Por isso estamos falando da abrangência dessa competência. E o que seria, por um outro lado, a competição da organização, ou uma categorização de competências relacionadas à competição. Essas competências garantem que a organização executará com sucesso o seu propósito e elas são classificadas como essenciais e distintivas. Conhecendo cada uma delas, competências essenciais das organizações asseguram que a empresa pode se manter no mercado e a organização se manterá para o seu público. Então, quais são as competências essenciais para a minha organização se manter no mercado? Praticamente a ideia é continuar a fazer aquilo que já tem sido feito, né, há alguns anos, há alguns meses, há algumas décadas nesta organização. Por um outro lado, nós temos as competências distintivas, que tornam a organização diferente dos demais concorrentes. E no contexto atual, apenas se manter pode representar um grande risco.
é o que vai diferenciar entre essas duas aqui, as essenciais e as distintivas. Conhecer as competências essenciais para a manutenção da organização é importante? Claro que é. Mas, além disso, eu preciso também evoluir e entender quais são as competências distintivas. Ou seja, o que distingue a minha organização das demais, das concorrentes, né? Isso vai fazer com que eu consiga ter um bom planejamento estratégico, colocar em prática o desenvolvimento dessas competências e, para além de se manter na organização, da organização se manter no mercado, né, aberta para o mercado de trabalho, para o seu público, além de se manter, o crescimento também existirá. No slide explicado, os tópicos das competências essenciais estão em um retângulo azul e os itens das competências distintivas em um retângulo verde. E agora vamos para as competências mais focadas mesmo nos colaboradores, nos trabalhadores. Então vamos falar aqui de uma outra classificação, só que agora é possível já olhar para cargos. Então lembrem-se, uma coisa é a análise das competências da organização como um todo, que caracterizam essa organização, que diferencia essa organização das demais. E um outro ponto é olhar, analisar as competências presentes em cargos específicos e fazer um bom mapeamento destas. Uma classificação bastante aceita na literatura é essa daqui, ó. Competências técnicas e competências comportamentais. Lembram lá no início da videoaula, quando eu trouxe a citação de Madruga, 2021, dizendo o seguinte: os líderes estão, por diversas vezes, preocupados tão somente no desenvolvimento de competências técnicas de seus liderados e não de competências comportamentais. Então vamos entender o que é cada uma delas agora. Competências técnicas, pessoal, está muito associado a uma terminologia hard skills, tá? Ou seja, é uma competência muito associada a ter conhecimentos, ter uma formação profissional ou técnica, e são competências responsáveis pelo upgrade técnico instrumental de seus colaboradores. Então eu gosto de dizer que a competência técnica, ela é mais evidente do que a competência comportamental. Por quê? Porque a sua prioridade é voltada para a execução das atividades de trabalho. Então vamos supor que eu, estando aqui nesse momento, ministrando essa aula para vocês, temos câmeras, temos aqui um painel de controle e o desenvolvimento de uma competência técnica é saber operar, por exemplo, um laser point, passar um slide, trabalhar esse lance de visão de olhar de câmeras. Então, esses são conhecimentos técnicos, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes técnicas, tá? Para operar alguma ferramenta, algum aparelho. Pode ser, por exemplo, um curso de idiomas, por exemplo, também é uma competência técnica, mas não entra numa esfera comportamental e socioemocional. Aí é outra categorização que nós vamos ver depois. Mas só para não perder o gancho, né? O que seriam, então, talvez, exemplos de algumas competências técnicas, né? Por exemplo, conhecimento de idiomas, conhecimento em programação computacional, por exemplo, em alguns softwares específicos, habilidade, né, conhecimentos em cálculos, operar determinadas máquinas. Todas essas competências são consideradas competências técnicas e que muitas vezes você busca esse tipo de atividade por meio de cursos, por meio de uma sistematização de um treinamento. Tá? Então é competência técnica. No slide explicado, o tópico. O que vale para a competência técnica é o domínio de uma determinada ferramenta ou tarefa para o sucesso da execução do trabalho com maestria. Os exemplos citados estão em um retângulo verde abaixo. Agora, o que viria a ser
as competências comportamentais ou então as soft skills, ok? São competências responsáveis por conduzir o colaborador para níveis mais elevados de relacionamento consigo mesmo, com as pessoas com as quais ele interage no trabalho, por exemplo. Então, quando nós falamos de competências comportamentais, nós estamos falando de um desenvolvimento humano. Tá? Em outras palavras, muito das competências comportamentais, das soft skills, se associam a um processo educativo e de desenvolvimento humano. Não é de fácil assimilação e também não é de fácil avaliação também. Por quê? Porque na competência técnica, você consegue olhar, por exemplo, um currículo ou um certificado e você tem uma expectativa que a pessoa apresenta aquele conhecimento, aquela habilidade que talvez tenha atitudes relacionadas à conversação em outro idioma, a uma programação. Então você tem como avaliar melhor, mais rapidamente do que as competências comportamentais, tá? No slide, o seguinte tópico. Não é de fácil assimilação, como a competência técnica. Muitas vezes necessita de um amplo processo educativo. Mas o que seriam competências comportamentais? Então, só alguns exemplos também para diferenciarmos das competências técnicas, né? Uma competência relacionada à comunicação, dar e receber feedbacks, por exemplo, né? Fazer críticas construtivas, ter uma comunicação sem ruído nas organizações. A questão da inteligência emocional ou do raciocínio emocional, né? Fazer uso de um entendimento sobre questões emocionais para observar a melhor hora, por exemplo, de dar um feedback, de usar para o bem, né? Essa questão emocional para motivar a equipe de trabalho e assim por diante. Habilidades sociais profissionais, ou seja, eu tenho habilidade para liderar, eu tenho habilidade para ser proativo, relacionada à inovação, relacionada à criatividade, né? E habilidades ou competências também para se trabalhar em equipes. O que eu quero dizer? A competência técnica, ela é bem instrumental. E a competência comportamental? A comportamental, ela é de difícil acesso. Como é que eu avalio, num processo seletivo, por exemplo, se a pessoa tem competência relacionada à comunicação? Então, esses são os diversos desafios com relação à avaliação das competências. Além dos tópicos lidos, o seguinte item no slide. Trata-se de um processo de contínuo aprendizado, foco nos relacionamentos interpessoais, e os exemplos citados em um retângulo verde abaixo. E só para não perder o gancho, né, nós temos aí, segundo Madruga, as competências híbridas, que acumula tanto a natureza técnica quanto comportamental. É uma intersecção, né? O quanto que eu, a partir da competência técnica, eu também posso desenvolver competências comportamentais e vice-versa, né? Então, essa é uma competência mais complexa e de difícil desenvolvimento. No slide citado, o último tópico. Em muitos casos, as organizações contratam consultorias especializadas em educação corporativa para desenvolver competências híbridas para seus funcionários. No slide seguinte, o tópico. Trata-se de um processo de contínuo aprendizado, aplicabilidade das competências comportamentais nas técnicas e vice-versa, e exemplos em um retângulo verde. Eu vou dar alguns exemplos aqui com relação ao que seriam talvez competências híbridas, que seriam estaremos falando sobre a junção dessas duas competências, né? Por exemplo, capacidade de negociação. Eu tenho uma capacidade, uma competência técnica relacionado ao quanto que eu posso negociar, taxas, juros, preços e assim por diante, competência técnica. Eu também tenho uma capacidade de comunicação, porque eu preciso negociar. Então, você tem aí o desenvolvimento de uma competência híbrida. Só colocando, talvez, em exemplo, a sua competência com números, taxas de juros e assim por diante, e
a sua competência relacionada à comunicação, para justamente negociar uma determinada questão. Resolução de problemas ou conflitos e a própria liderança é também uma competência híbrida, que você utiliza de conteúdos técnicos, porque você supervisiona pessoas, orienta pessoas e, ao mesmo tempo, você tem que ter essa capacidade para dialogar, respeitar condições emocionais, orientar no sentido de buscar uma meta e assim por diante. Então percebam que temos competências técnicas, as hard skills, as competências comportamentais, as soft skills, e as competências híbridas, quando elas, de certa forma, estão bem relacionadas. Agora, pessoal, só para a gente fechar essa parte da categorização, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, gestão por competências é uma realidade no mundo do trabalho. É uma realidade. Num discurso teórico, na literatura científica, é uma grande realidade. Na prática de muitas organizações, é uma tendência. Ainda não se chegou à gestão por competências. Se você está numa organização atuando na gestão de pessoas, busque sim a consolidação disso, porque depois que você começa a trabalhar essa política de gestão por competências, melhora muito uma série de outros subsistemas de gestão de pessoas. Vamos ver nas próximas aulas a importância de se mapear competências, principalmente para auxiliar. Eu já indiquei isso um pouco em outras videoaulas, mas aí nós vamos ver de forma mais profunda a importância das competências em processos de recrutamento e seleção, processos de treinamento e desenvolvimento humano e de avaliação de desempenho. E por fim, mesmo hoje, com esse mercado de trabalho muito incerto, volátil e ao mesmo tempo te fornecendo muitas informações técnicas, há uma grande valorização e uma valorização cada vez maior por contratação de pessoas que apresentem competências comportamentais elevadas em detrimento de competências técnicas. Por quê? Competências técnicas, elas são mais facilmente desenvolvidas do que competências comportamentais. Então é isso, um próximo diálogo para a aula de recrutamento e seleção, um bom diálogo e que gera muita dúvida, que gera muita crítica também, mas é para isso que estamos aqui, para sempre aprender. Muito obrigado e até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts, Roteiro, Ana Rafaela Chanes, Revisão, Larissa Tavares, Consultoria, Lara Souto, Gravação, Leandro Ribeiro, Narração, Valéria Grilo. univesptv.com.br